Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. Você vê isso todos os dias, uma simples lata de massa de tomate ou o molho que cobre a sua pizza. Mas você já imaginou que esse produto começou como uma semente menor que a cabeça de um alfinete? Para chegar à sua mesa, este fruto frágil precisa sobreviver a 100 dias de sol escaldante e resistir à força brutal de colheitadeiras de toneladas. Como a indústria transforma milhões de frutos delicados em um estoque global de comida sem esmagar tudo no processo. Bem-vindos à jornada do ouro vermelho. Muito antes de qualquer planta verde romper a superfície, uma guerra silenciosa é travada no subsolo. A batalha por uma colheita recorde não começa com a semente, mas com a engenharia da terra. Sob a luz pálida da madrugada, tratores gigantescos, equipados com arados de aço reforçado, rasgam o solo compactado. O objetivo não é apenas cavar, é oxigenar. Eles revolvem toneladas de terra para permitir que o ar penetre profundamente, criando um ambiente onde as raízes poderão respirar. Mas a força bruta não é suficiente. A ciência entra em campo. O solo é tratado como um paciente em uma sala de emergência. Amostras são analisadas em laboratórios para determinar o nível exato de nutrientes. Se faltar algo, a colheita falha. Compostagem orgânica ou esterco decomposto são misturados com precisão cirúrgica para criar uma base macia e fértil. Em seguida, a terra é esculpida. Máquinas de nivelamento formam longas cristas geométricas que se estendem até o horizonte. Em fazendas modernas, o processo é ainda mais tecnológico. Linhas de irrigação por gotejamento são enterradas dentro dessas cristas, como um sistema circulatório invisível. Isso garante que cada gota de água vá direto para a raiz, sem desperdício. É uma infraestrutura colossal construída para suportar milhões de vidas vegetais que estão prestes a nascer. Neste cenário de terra preparada, entra o protagonista mais improvável, a semente. É um contraste chocante de escala. Os agricultores selecionam sementes de alta genética, grãos dourados minúsculos que desaparecem na ponta de um dedo. É difícil acreditar que algo tão pequeno carrega o código para alimentar cidades inteiras. Estas sementes não são jogadas ao acaso. Elas são semeadas em bandejas especiais dentro de estufas que funcionam como fortalezas biológicas. Aqui a temperatura e a umidade são controladas com rigor militar. É uma incubadora perfeita. Em apenas uma semana, a vida explode. Pequenos brotos verdes surgem, frágeis e vulneráveis. Mas eles não ficam aqui para sempre. Quando atingem entre 15 e 20 centímetros de altura e desenvolvem caules robustos, chega o momento crítico, o transplante. Esta é uma operação de alto risco. Cedo pela manhã, para evitar o choque térmico do calor do meio-dia, exércitos de trabalhadores ou máquinas transplantadoras movem as mudas para o campo aberto. A precisão é vital. Elas são posicionadas com um espaçamento exato de meio metro. Se ficarem muito perto, competem por recursos e morrem. Se ficarem muito longe, o espaço é desperdiçado. Assim que tocam o solo real, a primeira irrigação é ativada, selando o pacto entre a planta e a terra. Agora, a contagem regressiva começa. Durante as próximas semanas, o campo se torna um organismo vivo que exige monitoramento constante. O tomateiro não cresce sozinho, ele é guiado. Sensores de umidade enterrados no solo enviam dados em tempo real para computadores que controlam a irrigação. É uma questão de equilíbrio mortal. Se a planta receber água demais, a pressão interna fará o fruto explodir e rachar a pele, tornando-o inútil para a venda. Se receber água de menos, o crescimento para. É uma caminhada na corda bamba que dura meses. À medida que as plantas crescem, elas precisam de poda. Folhas extras são removidas para garantir que a luz do sol atinja o fruto, e não apenas a folhagem. Então, a mágica acontece. O fruto começa como uma esfera verde e dura. Lentamente, ele passa para um amarelo pálido, depois para um laranja vibrante, e finalmente atinge aquele vermelho profundo e intenso que sinaliza o pico de açúcar e sabor. Sob o sol da manhã, os campos parecem brilhar como um oceano vermelho. Mas essa beleza é um sinal de alerta. No momento em que o tomate fica vermelho, ele começa a morrer. O relógio da decomposição começa a ticar e a indústria precisa correr mais rápido que a natureza.
A colheita é o momento de maior tensão. É aqui que o destino do tomate se divide em 2 caminhos. Para os tomates que você compra frescos no mercado, a abordagem é manual e delicada. Trabalhadores experientes torcem cada fruto gentilmente para não ferir a pele. Mas para a indústria de massa, aquela que faz o molho da sua massa e o ketchup, a delicadeza é substituída pela potência mecânica. Monstros de metal entram nos campos. Colheitadeiras industriais, capazes de processar dezenas de toneladas por hora, avançam sobre as linhas. Elas não colhem fruto por fruto, elas engolem a planta inteira ou usam agitadores violentos que fazem a vinha vibrar em uma frequência específica. Essa vibração faz com que apenas os tomates maduros se soltem e caiam em esteiras transportadoras, enquanto a planta verde permanece. É uma demonstração de força bruta controlada. Uma vez colhidos, os tomates são imediatamente cobertos e protegidos do sol. O calor é o inimigo. Se a temperatura interna do fruto subir muito, ele vira purê antes de chegar à fábrica. Caminhões carregados com toneladas de ouro vermelho aceleram pelas estradas. Eles têm apenas algumas horas antes que a carga comece a se degradar. A fábrica não pode esperar. Ao chegarem à planta de processamento, o caos orgânico do campo colide com a ordem fria do aço inoxidável. Os caminhões despejam sua carga em canais de água corrente. A partir de agora, ninguém mais toca nos tomates. As máquinas assumem o comando. O primeiro passo é uma lavagem de alta pressão. Jatos de água potentes e escovas rotativas atacam a sujeira do campo, removendo terra, pedras e folhas. O que sai desse túnel de lavagem é um rio brilhante de esferas vermelhas perfeitas, mas nem todas são perfeitas. A próxima etapa é a triagem, onde a tecnologia supera o olho humano. Scanners ópticos a laser analisam cada tomate que passa pela esteira em alta velocidade. Eles procuram defeitos que seriam invisíveis a olho nu. Um tomate verde, um tomate com uma mancha preta. O sistema dispara um jato de ar comprimido preciso. E o fruto defeituoso é ejetado da linha como um projétil. Apenas a elite vermelha sobrevive. O que sobra é redirecionado para ração animal ou fertilizante, garantindo que nada seja desperdiçado. Agora, os sobreviventes estão limpos, inspecionados e prontos para o sacrifício final. Para transformar um fruto sólido em um molho suave, a pele precisa desaparecer. E a maneira como a indústria faz isso é brutalmente eficiente. Os tomates entram em uma câmara de vapor pressurizado. É um inferno térmico instantâneo. O calor intenso faz com que a umidade sob a pele do tomate ferva e expanda em uma fração de segundo. A pele literalmente explode e se solta da polpa. Em seguida, rolos de borracha macia ou jatos de ar removem essas cascas soltas, deixando para trás apenas a carne vermelha e nua. O que acontece a seguir é a destruição total da forma. Os tomates são esmagados por trituradores industriais e forçados através de peneiras finas que separam as sementes e as fibras duras. O resultado é um líquido espesso, rico e aromático. Dependendo do produto final, essa polpa é cozida. Para o concentrado de tomate, a água é evaporada a vácuo para não queimar o produto, transformando o suco em uma pasta densa. O cheiro nessa área da fábrica é inebriante, uma concentração massiva de verão cozido. Agora temos um produto perfeito, mas ele é vulnerável. O ar e as bactérias são inimigos que podem estragar tudo em minutos. Começa a corrida para o enlatamento. O molho ou pasta, ainda quente, flui por tubulações estéreis até a sala de enchimento. Aqui, o barulho é rítmico e hipnótico. Braços robóticos e bocais de alta precisão enchem centenas de latas, frascos de vidro ou sachês por minuto. A velocidade é tão alta que o olho humano mal consegue acompanhar os vultos metálicos passando. Imediatamente após o enchimento, as embalagens são seladas hermeticamente. É o momento em que o tempo para. Ao fechar a lata, a indústria captura o frescor e o sabor, protegendo-os contra o mundo exterior por anos. As latas passam por túneis de resfriamento para baixar a temperatura e evitar que o cozimento continue lá dentro. Depois recebem o rótulo, a identidade do produto, o lote, a data. Robôs paletizadores empilham as caixas em torres perfeitas, prontas para serem despachadas. Enquanto as empilhadeiras carregam os caminhões de distribuição, vale a pena pausar e olhar para trás.
Tudo isso, essa mega estrutura de aço, sensores a laser e tratores gigantes, existe para servir a um pequeno fruto que começou a vida menor que uma cabeça de alfinete. Milhões de latas viajam agora por oceanos e estradas para chegar à sua despensa. Quando você abrir uma lata de massa de tomate para o jantar de hoje, lembre-se, você não está apenas vendo um ingrediente, você está olhando para o resultado de meses de batalha contra os elementos, da paciência dos agricultores e da precisão absoluta da engenharia moderna. É a natureza, domada e preservada pelo engenho humano. Isso é o verdadeiro poder da indústria. 213 bombas nucleares. Essa era a quantidade exata de explosivos que engenheiros nos anos 70 planejavam detonar para rasgar o deserto do Saara. Cada bomba teria uma força 100 vezes maior que a de Hiroshima. O objetivo? Criar um mar artificial no meio do Egito. Parecia loucura, e era. Mas hoje, diante de uma crise que ameaça a existência do país, o Egito volta a olhar para o deserto. Desta vez, sem radiação, mas com máquinas gigantescas e um plano de sobrevivência desesperado. Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. Para entender por que alguém consideraria usar armas nucleares para mover areia, precisamos olhar para o lugar onde essa história começa. A depressão de Qattara não é um lugar comum, é uma falha geológica colossal, uma ferida aberta na crosta terrestre localizada no oeste do Egito. Estamos falando de uma bacia gigantesca que afunda 426 pés, ou cerca de 130 metros, abaixo do nível do mar. É um mundo invertido. Aqui, as condições não são apenas difíceis, são brutais. No verão, o sol castiga o solo sem piedade, fazendo os termômetros dispararem para 122 graus Fahrenheit, o equivalente a 50 graus Celsius. É um forno a céu aberto, onde a chuva é um evento quase mítico. Em muitos anos, a precipitação é absolutamente zero. A escala deste vazio é difícil de processar. A área que o Egito pretende inundar cobre 5.400 milhas quadradas. Para colocar isso em perspectiva, imaginem um corpo de água quase do tamanho do Lago Ontário, um dos grandes lagos da América do Norte. É uma imensidão de nada, mas, ironicamente, o maior perigo aqui não é o calor ou a sede, é o passado. O solo desta depressão é um campo minado literal. Durante a Segunda Guerra Mundial, batalhas ferozes aconteceram nas proximidades de El Alamein, e os exércitos deixaram para trás um legado mortal. Centenas de milhares de minas terrestres e projéteis não detonados ainda dormem sob a areia, esperando por um passo em falso. Cavar um canal a céu aberto aqui seria suicídio. As tempestades de areia constantes, o solo solto que engole escavadeiras e o risco de explosões tornaram o projeto impossível por décadas. Foi esse desespero logístico que fez com que cientistas dos Estados Unidos e da Europa, em um momento de delírio da Guerra Fria, sugerissem o uso de explosivos nucleares de 1,5 megatons para ajudar na escavação. Felizmente, o medo da radiação contaminar todo o Mediterrâneo e o sul da Europa enterrou essa ideia radioativa, mas o sonho do mar no deserto não morreu. Ele apenas precisava de uma nova abordagem, uma que não envolvesse o fim do mundo, mas sim o domínio absoluto da engenharia moderna. Se a superfície é um inferno de calor e explosivos esquecidos, a solução lógica é fugir dela. O novo plano do Egito é audacioso. Se não podemos ir por cima, iremos por baixo. A ideia é construir um túnel titânico, uma artéria de concreto e aço escondida nas profundezas da terra, longe do sol escaldante e dos campos minados. Estamos falando de uma estrutura que percorrerá uma distância entre 34 e 50 milhas, dependendo da rota final escolhida pelos engenheiros. É uma distância enorme, conectando o mar Mediterrâneo diretamente ao coração da depressão de Qattara. O mais impressionante é que não serão necessárias bombas gigantescas para mover a água. A natureza fará o trabalho pesado. Como a depressão está a 426 pés abaixo do nível do mar, a água fluirá puramente pela força da gravidade. Basta abrir as comportas no Mediterrâneo e deixar o oceano precipitar-se para o vazio. Mas para criar esse caminho subterrâneo, o Egito está mobilizando uma frota de monstros mecânicos. As tuneladoras, ou tatuzões, são fábricas móveis que mastigam a rocha. Essas máquinas não são novidade para os egípcios.
O país já as utilizou para escavar o metrô do Cairo e túneis rodoviários sob o Canal de Suez, operando em solos muito semelhantes aos do deserto. A tecnologia avançou a um ponto onde essas bestas de metal podem avançar dezenas de pés por dia, triturando sal, giz e areia com dentes de aço, enquanto simultaneamente instalam anéis de concreto para selar as paredes do túnel. É uma operação cirúrgica em escala industrial. Lá embaixo, na escuridão fresca, a água não evapora e as tempestades de areia não importam. Apenas as entradas e saídas precisarão ser limpas de minas, tornando o projeto viável e seguro. Quando a última barreira de rocha cair, o rugido da água ecoará pelo túnel, marcando o início de uma transformação irreversível. Imaginem o momento em que a água do mar finalmente chega à borda da depressão. Ela não vai apenas escorrer, ela vai despencar. A queda vertical é de aproximadamente 426 pés. Para que vocês sintam o peso dessa imagem, pensem nas cataratas do Niágara. Agora coloquem uma Niágara em cima da outra. A queda em Catara é ainda maior do que isso. Essa força bruta da natureza, canalizada pelo homem, será direcionada para turbinas gigantescas. O plano prevê a construção de usinas hidrelétricas, que funcionarão como o coração pulsante deste novo corpo de água. A potência estimada é avassaladora. Estamos falando de gerar entre 600 e 1.200 megawatts de eletricidade. Isso se traduz em uma produção anual de 4 a 7 bilhões de quilowatts-hora. É energia suficiente para alimentar cidades inteiras, mantendo luzes acesas e fábricas operando sem queimar uma gota de petróleo. E o sistema é genial em sua simplicidade. Ele funciona como um motor perpétuo alimentado pelo sol. Quando a água chega ao deserto, o calor intenso, aquele mesmo calor de 50 graus, faz a água evaporar rapidamente. Essa evaporação baixa o nível do lago, criando espaço para que mais água do mar entre pelo túnel. É um ciclo infinito. A água entra, gera energia, evapora e puxa mais água. O deserto torna-se uma bomba natural gigante, mas os engenheiros foram além. Eles planejam transformar Catara em uma bateria colossal. O conceito envolve a construção de um reservatório superior, localizado acima da bacia principal. Durante o dia, quando as usinas solares do deserto produzem energia em excesso, essa eletricidade será usada para bombear água de volta para cima. À noite, quando o sol se põe e o consumo nas cidades aumenta, a água é liberada do reservatório alto, girando as turbinas novamente e devolvendo a energia para a rede. É a estabilidade que uma rede elétrica moderna exige, garantida pela física simples da água e da gravidade. Por que o Egito se daria ao trabalho de construir algo tão complexo? A resposta é brutalmente simples. O país está faminto por energia. Hoje, a nação vive presa a uma dependência perigosa. 90% de toda a eletricidade gerada no Egito vem de usinas a gás. Em 2023, uns chocantes 87,9% da energia do país dependia exclusivamente de combustíveis fósseis. É um modelo insustentável. As reservas locais de gás estão diminuindo, obrigando o governo a gastar bilhões de dólares importando combustível de navios estrangeiros, queimando dinheiro que poderia ser usado em escolas ou hospitais. A demanda por eletricidade não para de crescer. Nos últimos 10 anos, o consumo no Egito disparou quase 50%. Imaginem o verão no Cairo. Milhões de aparelhos de ar-condicionado zumbindo ao mesmo tempo para combater o calor mortal. A rede elétrica não aguenta. Apagões tornaram-se uma realidade terrível, empurrando hospitais para geradores a diesel e paralisando linhas de produção. A energia instável é um freio na economia, custando empregos e impedindo o desenvolvimento. Para o Egito, o projeto Catara não é um luxo futurista, é uma questão de segurança nacional. Eles precisam de uma fonte de energia que não dependa dos preços voláteis do gás no mercado internacional ou da boa vontade de outros países. Precisam de elétrons que fluam tão garantidamente quanto a gravidade. Mas a falta de eletricidade é apenas uma parte do pesadelo. Ao olhar para o sul, para a fronteira com a Etiópia, os líderes egípcios veem uma ameaça que atinge algo ainda mais vital do que a luz: a água.
Lá no alto do Nilo Azul, na Etiópia, ergue-se um monumento de concreto que projeta uma sombra longa sobre o Egito. É a grande represa do renascimento etíope, ou GERD. Para os etíopes, é um símbolo de orgulho e progresso, uma chance de tirar milhões da pobreza. Para os egípcios, é a fera de concreto, que pode fechar a torneira da vida. O Nilo Azul fornece 85% da água que chega ao Egito. Sem esse rio, o Egito seria apenas areia e pó. Agora, a Etiópia tem a mão na válvula. Os números desta represa são assustadores. O reservatório pode conter 19,5 trilhões de galões de água. É quase o mesmo volume do imenso Lago Nasser, atrás da represa de Assuã, que o Egito levou décadas para encher. A parede de concreto tem mais de 475 pés de altura e se estende por mais de 1 milha. Quando suas 13 turbinas estiverem girando a plena carga, elas gerarão 6,45 gigawatts de potência, o equivalente a 6 usinas nucleares médias. A tensão geopolítica é palpável. O Egito depende do Nilo para 95% de sua água potável. Qualquer redução no fluxo, mesmo que pequena, é catastrófica. Se o nível do rio cair apenas 2%, milhares de acres de terras agrícolas férteis secarão e morrerão. As negociações arrastam-se por anos, com ameaças veladas e impasses diplomáticos, enquanto a Etiópia continua a encher o reservatório. O Egito sente-se encurralado. A água que por milênios foi garantida, agora é incerta. É neste cenário de risco existencial que o mar artificial no deserto deixa de ser apenas uma usina elétrica e se torna uma tábua de salvação. Aqui entra a verdadeira genialidade do plano egípcio. A energia gerada pela queda d'água em Katara não servirá apenas para acender lâmpadas. Ela terá uma missão muito mais nobre, a alquimia moderna. O plano é usar essa eletricidade maciça para alimentar usinas de dessalinização. Bombas gigantes puxarão a água salgada do novo mar e, usando membranas de alta tecnologia, separarão o sal da água pura. As estimativas são de cair o queixo. Se todo o potencial de Katara for usado para isso, o sistema poderá produzir 396 bilhões de galões de água doce por ano. Isso não substitui o Nilo, que fornece trilhões de galões, mas cria uma rede de segurança vital. O Egito já provou que pode fazer o deserto florescer. Olhem para o projeto Shark El Ouainat. Lá, poços profundos transformaram quase 500 mil acres de areia estéril em círculos verdes perfeitos de trigo e batatas, tão grandes que podem ser vistos do espaço. Ou o projeto Toshka, onde canais transportam água por 155 milhas, deserto adentro, visando cultivar 1 milhão de acres. Katara é o próximo nível dessa ambição. Imaginem uma nova costa de 124 milhas surgindo, onde hoje só existe poeira. Resorts de luxo, vilas de pescadores cultivando peixes em águas salobras e campos agrícolas irrigados com água dessalinizada. A evaporação massiva do lago mudará o microclima, aumentando a umidade e trazendo chuvas para uma terra que esqueceu o que é água. Onde antes havia o silêncio da morte, haverá o som de ondas e o verde das plantações. Na década de 70, a humanidade olhou para este deserto e viu um problema que só poderia ser resolvido com 213 bombas nucleares. Era a força bruta da destruição tentando moldar o mundo. Hoje, o Egito escreve um novo capítulo. Em vez de fogo atômico, eles usam a gravidade. Em vez de radiação, eles trazem água. O projeto Katara é a prova de que, quando a sobrevivência está em jogo, a engenharia pode realizar milagres. Mesmo com o Nilo ameaçado, o Egito está construindo seu próprio mar, garantindo que, no coração do Saara, a vida encontre um caminho para florescer novamente. Em 2023, os agricultores do deserto de Nevada cometeram um ato que parecia suicídio financeiro. Cobriram suas terras férteis com toneladas de sal puro. A vizinhança chamou de loucura. Os especialistas disseram que o solo estava morto, mas esse erro calculado não matou a fazenda. Em apenas uma temporada, ele transformou um deserto estéril em uma mina de ouro biológica, aumentando a colheita em 400 vezes.
Como destruir o solo salvou uma indústria de milhões de dólares? A resposta está enterrada sob seus pés, esperando para ser descoberta. Para entender a magnitude desse risco, você precisa sentir o calor. Nevada não é apenas quente, é uma fornalha a céu aberto. O sol aqui não ilumina, ele martela o solo até criar uma crosta dura e impenetrável. É um lugar onde a agricultura é uma guerra constante contra os elementos. E no centro dessa batalha está uma planta que vale mais do que parece, a alfafa. Você pode olhar para um campo de alfafa e ver apenas grama para gado, mas biologicamente essa planta é uma fortaleza impenetrável. Ela possui um segredo mecânico que frustrou a tecnologia agrícola por décadas. Cada pequena flor roxa de alfafa esconde um mecanismo de defesa brutal. É uma armadilha. Dentro das pétalas, a coluna reprodutiva está sob tensão extrema, como uma mola de aço comprimida ou o gatilho de uma arma. Para que a planta produza sementes, o ouro que os agricultores buscam, esse gatilho precisa ser disparado fisicamente, mas a alfafa não facilita. Quando um inseto pousa para pegar o néctar, o mecanismo dispara. Pá! A coluna bate no inseto com uma força violenta e surpreendente. Para uma abelha comum, a abelha do mel que todos conhecemos, esse golpe é aterrorizante. Imagine levar um soco no rosto toda vez que você tenta comer. As abelhas comuns, inteligentes como são, aprendem a trapacear. Elas roubam o néctar pela lateral da flor, evitando o gatilho. O resultado? O campo fica roxo e lindo, mas completamente estéril. Sem o disparo, não há semente. Sem semente, não há lucro. Até 2023, a situação era crítica. Os rendimentos estavam escorrendo pelos dedos como areia seca. As fazendas estavam sangrando dinheiro, gastando fortunas em água e fertilizantes para plantas que se recusavam a se reproduzir. A terra estava ficando mais salgada. Os custos de produção subiam a níveis insuportáveis. E as soluções modernas falhavam uma após a outra. Parecia o fim da linha. A tecnologia humana, com todos os seus tratores e química, havia perdido para uma pequena flor teimosa. O desespero exige medidas desesperadas, ou talvez apenas um olhar para o passado. A solução para esse impasse de milhões de dólares não veio de um laboratório futurista, mas de uma sala de arquivo empoeirada em uma universidade. A doutora Clara Martinez, revirando papéis esquecidos da década de 1970, encontrou um desenho. Era o projeto de um engenheiro esquecido pela história moderna. O nome desse engenheiro era Nomia Melanderi, conhecida como a abelha alcalina. Esta não é a abelha dos desenhos animados. Ela não vive em colmeias, não faz mel para nós e não tem rainha. Ela é uma operária solitária do subsolo, mas os registros antigos mostravam algo inacreditável. Ela era a chave mestra perfeita para a fechadura da alfafa. A evolução a desenhou com o peso exato e a coragem necessária para acionar o gatilho da flor. Quando a flor batia nela, a abelha alcalina não fugia. Ela aceitava o golpe, pegava o pólen e ia para a próxima. Ela era a máquina que a indústria precisava, mas havia um problema catastrófico. Esse engenheiro estava desaparecido, funcionalmente extinto nas áreas agrícolas de Nevada. Por quê? Porque o progresso humano o matou. Décadas de arados revirando a terra e produtos químicos pesados destruíram seus túneis e sua comida. Nós havíamos eliminado a única criatura capaz de salvar a colheita. A doutora Martinez percebeu a ironia cruel. A resposta estava ali o tempo todo, mas nós a enterramos sob camadas de modernização. Se os agricultores quisessem salvar suas terras, teriam que fazer algo impensável. Eles teriam que parar de lutar contra a natureza hostil de Nevada e, em vez disso, reconstruir o ambiente que passaram 50 anos tentando destruir. Foi assim que nasceu o projeto mais contraditório da agricultura moderna. Para trazer a abelha de volta, os fazendeiros precisavam construir uma casa para ela, e essa casa é feita de sal. O plano exigia transformar zonas de terra produtiva em desertos artificiais de sal branco. Imagine o cenário: tratores gigantes entrando em campos férteis, não para plantar, mas para estragar o solo. A engenharia por trás desses leitos de sal é digna de uma construção industrial. Não é apenas jogar sal na terra, é precisão cirúrgica. Primeiro, escava-se a terra.
Depois, instala-se uma rede complexa de tubos de irrigação subterrânea, valendo dezenas de milhares de dólares. Essa água nunca toca a superfície, ela fica embaixo, mantendo o subsolo úmido e macio, perfeito para escavação. Na superfície, caminhões despejam toneladas de sal industrial. Niveladoras a laser passam para garantir que o chão fique plano como uma mesa de bilhar. O objetivo? Criar uma crosta dura e salgada. O sal aqui não é veneno, é tecnologia. Ele puxa a umidade de baixo, sela a superfície e cria um controle térmico perfeito. Para qualquer um que passasse na estrada, parecia uma loucura. Vizinhos paravam seus carros para olhar e rir. A mídia local chamava de o experimento bizarro. Agricultores estavam gastando fortunas para criar uma zona morta, branca e brilhante, no meio de suas fazendas verdes. Parecia o oposto do progresso, mas era a única aposta que restava. O palco estava montado, brilhando sob o sol impiedoso, esperando pelos seus habitantes. O dia da liberação foi o momento da verdade. Caminhões especializados chegaram ao local carregando caixotes pesados. Mas eles não traziam equipamentos eletrônicos ou sementes geneticamente modificadas. Eles traziam terra, blocos de solo contendo milhões de larvas adormecidas da abelha alcalina. A cena foi anticlimática para os céticos, mas aterrorizante para os investidores. Os trabalhadores simplesmente despejaram a carga sobre o sal, sem colmeias de madeira, sem redes de proteção, sem apicultores com roupas especiais. Apenas milhões de insetos jogados no chão quente e salgado do deserto. A internet explodiu. Vídeos do despejo viralizaram com comentários zombando da estupidez dos fazendeiros. Eles vão morrer em 2 dias, diziam os especialistas de sofá. O calor vai cozinhá-las. E nos primeiros dias, silêncio. Nada acontecia. A superfície branca permanecia imóvel. O dinheiro parecia ter evaporado. A tensão nas fazendas era palpável. Se isso falhasse, não seria apenas um prejuízo financeiro, seria uma humilhação pública. Jornais publicavam manchetes sobre o fracasso iminente. Nevada parecia ter perdido o juízo. Mas o que ninguém conseguia ver, o que as câmeras não podiam captar, era a revolução acontecendo centímetros abaixo das botas dos críticos. Enquanto o mundo ria, o exército subterrâneo estava acordando. Abaixo daquela crosta de sal hostil, uma das maiores obras de engenharia biológica do planeta estava em andamento. As abelhas alcalinas não cavam buracos, elas constroem cidades. No escuro e na umidade perfeita controlada pelo sistema de irrigação, elas começaram a trabalhar. Cada fêmea é uma mineradora de elite. Elas escavam túneis verticais perfeitamente redondos, descendo até 50 centímetros na terra. A precisão é matemática. Elas usam a umidade do solo para cimentar as paredes dos túneis, criando tubos lisos e resistentes que não desmoronam. E aquela crosta de sal na superfície que todos criticavam, ela se tornou o escudo perfeito. Ela reflete o calor excessivo e é dura demais para predadores como formigas e besouros penetrarem. O sal era a muralha do castelo. A densidade populacional desafia a lógica urbana. Em um único metro quadrado de solo salgado, milhares de ninhos operam lado a lado. É uma metrópole invisível de alta densidade. Dentro de cada túnel, câmaras de cria são construídas e revestidas com uma secreção natural à prova d'água, protegendo o pólen e os ovos como cofres bancários. Dia após dia, a cidade crescia. Onde os humanos viam apenas terra branca e morta, a vida estava fervilhando em uma escala massiva. A infraestrutura humana, os canos, o sal, o nivelamento, foi apenas a fundação. As abelhas eram as arquitetas finais. E quando a construção terminou, a cidade abriu seus portões. A mudança não foi lenta, foi uma explosão. Semanas após a liberação, os campos de alfafa ao redor dos leitos de sal começaram a vibrar. Um zumbido grave, profundo e constante encheu o ar. As abelhas alcalinas emergiram aos milhões. E elas não estavam ali para passear. A eficiência dessas criaturas fez as abelhas comuns parecerem amadoras. Câmeras de alta velocidade capturaram a brutalidade do processo. A abelha alcalina pousa na flor. Ela aplica a pressão exata. Pá! A flor dispara o gatilho.
A abelha recebe o golpe no peito, coleta o pólen e em uma fração de segundo já está na próxima flor. Elas não hesitam, elas não têm medo. Elas são máquinas biológicas programadas para aquela tarefa específica. A velocidade de polinização dobrou, triplicou. Onde antes havia apenas beleza roxa, as flores começaram a murchar rapidamente, o sinal universal de que a polinização funcionou. Vagens de sementes começaram a inchar, pesadas, dobrando os caules das plantas. Os agricultores mal podiam acreditar no que viam. Quando as colheitadeiras entraram nos campos no final da estação, os números confirmaram o milagre. A produtividade disparou. Em áreas onde a média histórica era de 300 a 400 quilos por hectare, os fazendeiros estavam colhendo 1.200, 1.300 quilos. Isso é um aumento de 300 a 400%. O investimento milionário nos leitos de sal se pagou na primeira colheita. A aposta insana havia quebrado a banca. A natureza, com sua tecnologia antiga e brutal, havia superado a química moderna e a maquinaria pesada por uma margem humilhante. Hoje, se você voar sobre o deserto de Nevada, verá algo estranho. Quadrados brancos brilhantes e geométricos cortando o verde infinito dos campos. Eles não são cicatrizes de destruição, são monumentos de inteligência. Nós nos acostumamos a pensar que o progresso significa inventar novos chips, drones e laboratórios estéreis. Mas, neste canto esquecido da América, a indústria aprendeu a maior lição de todas: a humildade. Às vezes, para dar um salto gigantesco para o futuro, é preciso ter a coragem de olhar para trás. É preciso ter a audácia de salgar a terra fértil e confiar em um projeto que tem milhões de anos de testes de campo. A natureza não precisa que inventemos a roda. Ela só precisa que tenhamos a sabedoria de devolver as chaves que roubamos. E o resultado? Bem, os milhões de dólares em sementes extras falam por si mesmos. Se você ficou impressionado com a força oculta deste processo, inscreva-se agora no canal Poder da Indústria. Vamos continuar descobrindo histórias, onde a engenharia encontra o impossível. Até a próxima operação! Desde o momento em que os primeiros exploradores pisaram na América do Norte, o solo agrícola do continente tem desaparecido a uma velocidade assustadora, de 0,07 polegadas por ano. Parece um número pequeno? Pense novamente. Nessa velocidade, em apenas 30 anos, uma superpotência global terá apenas 5% de sua terra fértil restante. Estamos falando de um colapso total. A tecnologia moderna falhou em parar esse relógio, mas a solução definitiva pesa 1 tonelada e quase foi extinta pela humanidade. Como uma besta antiga conseguiu, em apenas 10 anos, realizar uma obra de engenharia que máquinas não conseguiram em um século. Bem-vindos ao poder da indústria. Para entender o peso dessa missão, precisamos olhar para o chão, sob nossos pés, não como terra suja, mas como uma infraestrutura crítica que está desmoronando. A perda anual de solo fértil nos Estados Unidos não é apenas uma estatística ecológica, é uma falha estrutural na base de toda a economia alimentar do mundo. Imagine um arranha-céu onde as fundações são raspadas, milímetro por milímetro todos os dias. É isso que está acontecendo agora. Se continuarmos nesse ritmo, em 3 décadas, a vasta e rica paisagem americana será reduzida a uma casca estéril, incapaz de sustentar plantações ou vida. A história já nos deu um aviso brutal e inesquecível. Na década de 1930, durante o infame evento conhecido como Dust Bowl, a natureza cobrou seu preço. Ventos furiosos levantaram centenas de milhões de toneladas de solo precioso, criando tempestades negras que apagaram o sol e sopraram a riqueza da terra até o Oceano Atlântico. Hoje, os dados mostram que estamos caminhando para um desastre ainda maior. As fazendas industriais modernas, com seus arados de aço e monoculturas infinitas, destruíram as redes invisíveis de vida que mantinham o solo unido. A terra tornou-se compactada como concreto, morta por dentro, incapaz de beber a água da chuva. O sistema de suporte de vida do continente foi desligado, e enquanto engenheiros tentavam consertar isso com química e máquinas pesadas, a degradação apenas acelerava. Foi nesse cenário de emergência que surgiu uma ideia radical:
E se a máquina necessária para consertar o continente não tivesse sido construída por mãos humanas, mas pela própria evolução? Essa máquina biológica era o bisão americano. Mas esqueça a imagem de um animal pastando calmamente. Pense neles como uma força geofísica colossal. Antes da intervenção industrial humana, dezenas de milhões desses tanques de carne e músculo moviam-se através da América como uma maré viva. Cientistas chamavam essa massa em movimento de Grande Cinturão de Bisões. Era uma operação logística perfeita que se estendia do Canadá ao Texas. Eles eram o motor que fazia o ecossistema funcionar. Mas com a chegada dos colonizadores europeus no século XVI, essa engrenagem vital foi intencionalmente destruída. Foi um desmantelamento sistemático. Em menos de 100 anos, a população de bisões despencou de 60 milhões de cabeças para apenas 325 sobreviventes. Não foi apenas caça, foi uma guerra de recursos. Eliminar o bisão era uma estratégia para quebrar a economia das populações indígenas e limpar o terreno para a expansão. Com a remoção dessa peça central, a pradaria parou de funcionar. O ciclo de nutrientes quebrou. A aeração do solo cessou. A diversidade biológica entrou em colapso. Onde antes havia um oceano de grama verde e vibrante, restou uma paisagem estática, dominada por gado doméstico lento e cercas de arame farpado. O deserto começou a ganhar terreno. A natureza havia perdido seu gerente de operações. Foi necessário chegar à beira da exaustão total para que no início do século XXI, alguns ecologistas ousassem propor o impensável: devolver os gigantes ao seu posto de trabalho. Mas não em campos verdes e fáceis. O teste seria em uma zona morta. O projeto era uma aposta de alto risco. O plano consistia em soltar um rebanho de bisões em terras que já eram consideradas perdidas, solo seco, rachado, duro como pedra, onde nem a grama mais resistente conseguia crescer. O investimento ultrapassava a marca de 10 milhões de dólares. 250 cientistas e especialistas colocaram seus empregos em jogo. A lógica dizia que os animais morreriam de fome. Mas assim que os caminhões de transporte abriram suas portas e as bestas de 1 tonelada pisaram naquele deserto, o caos se instalou. O rebanho desapareceu. Drones de alta tecnologia, sistemas de rastreamento por satélite e helicópteros varreram a área, mas as telas estavam vazias. O pânico tomou conta da sala de controle. O medo era real. Será que o rebanho tinha escapado? Será que tinham morrido em alguma ravina escondida? O projeto parecia destinado a ser um fracasso milionário. Mas dias depois, a verdade veio à tona e era desconcertante. Os bisões não tinham fugido. Eles tinham migrado intencionalmente para os terrenos mais altos e áridos da região, lugares onde a comida era ainda mais escassa. Ninguém conseguia entender por que um animal faminto iria para o lugar com menos comida. Parecia suicídio, mas o que os cientistas interpretaram como erro era, na verdade, a ativação de um protocolo de sobrevivência antigo. Os bisões não pensam como gado. Eles possuem um instinto refinado por eras de gelo e secas. O desaparecimento deles não foi uma fuga, foi o início do turno de trabalho. Eles estavam se posicionando estrategicamente. O que parecia desordem era a primeira etapa de uma engenharia complexa que os humanos haviam esquecido como ler. Quando finalmente conseguimos observar o que eles estavam fazendo, ficou claro que o bisão não é apenas um herbívoro. Ele é uma peça de maquinaria pesada, projetada para terraplanagem e fertilização. Vamos analisar a mecânica disso. Diferente do gado doméstico, que fica parado mastigando e compactando o solo com seu peso estático, até transformá-lo em uma laje impermeável. O bisão é uma máquina de movimento perpétuo. Eles nunca param. Cada passo de seus cascos afiados e pesados atua como um aereador industrial, quebrando a crosta dura da superfície. Imagine milhões de pequenos martelos hidráulicos perfurando o concreto do deserto dia após dia. Essas fissuras que eles abrem são vitais. Elas permitem que a água da chuva penetre profundamente na terra, recarregando os lençóis freáticos, em vez de escorrer inutilmente pela superfície e causar enchentes. Mas a engenharia continua. O sistema de fertilização é igualmente impressionante.
Cada rastro de esterco deixado pelo rebanho em movimento funciona como uma injeção de precisão de nitrogênio, fósforo e potássio. Eles não despejam tudo em um lugar só, como o gado faz ao redor de um coxo. Eles distribuem a riqueza química por quilômetros. E talvez a ferramenta mais estranha e genial seja o próprio corpo do animal. Bisões adoram rolar na terra. Quando um gigante de 900 quilos se joga no chão e rola para limpar a pele, ele cria uma depressão no solo, uma espécie de bacia rasa. Parece apenas um buraco, mas na verdade é um reservatório de água. Quando chove, essas piscinas de bisão seguram a água por dias. Elas se tornam microberçários perfeitos, capturando sementes trazidas pelo vento. Enquanto o gado destrói a estrutura da terra, o bisão a reconstrói fisicamente, criando uma paisagem desenhada para capturar recursos e gerar vida. Essas pequenas ações mecânicas, um passo, uma rolada, um rastro de fertilizante, parecem insignificantes isoladamente, mas multiplique isso por milhares de animais e por 10 anos de operação contínua. O efeito é exponencial. Uma década após o início do experimento, os drones sobrevoaram a mesma área, que antes era um deserto rachado. As imagens que eles enviaram de volta deixaram a comunidade científica sem palavras. A zona morta havia desaparecido. Em seu lugar, havia um mar de grama verde, densa e alta. Os números confirmaram o milagre visual. Nas áreas patrulhadas pelos bisões, a diversidade de espécies de plantas explodiu, aumentando em 86%. Para comparação, áreas vizinhas geridas com gado tradicional viram um aumento pífio de apenas 30%. A física do solo havia mudado fundamentalmente. A capacidade da terra de segurar a umidade depois de uma chuva aumentou entre 25% e 40%. A erosão, aquele câncer que estava devorando o continente, foi cortada quase pela metade. E com a flora veio a fauna. Foi como se um sinal de rádio tivesse sido ligado, chamando a vida de volta. Pássaros que não cantavam naquela região há 30 anos retornaram. Raposas, coiotes e linces reapareceram, caçando na grama alta. Riachos que costumavam secar no verão, agora corriam com água cristalina o ano todo. O ecossistema não foi apenas consertado, ele foi reiniciado. A presença do bisão atuou como a chave de ignição de um motor complexo que estava desligado há um século. Eles provaram que a natureza tem uma tecnologia superior a qualquer máquina que possamos construir. No entanto, mesmo com essa vitória esmagadora da biologia sobre a tecnologia, enfrentamos hoje uma ironia amarga. Descobrimos a cura para a Terra, temos a máquina perfeita para salvar o continente, mas nos recusamos a usá-la em sua capacidade total. A barreira agora não é científica, é econômica. Atualmente, 95% de todos os bisões na América do Norte não vivem como engenheiros selvagens, mas como produtos em uma linha de montagem de carne. O mercado de carne de bisão tornou-se uma indústria poderosa, movimentando mais de 350 milhões de dólares por ano. A demanda cresce a cada dia, impulsionada pela fama de ser uma carne saudável e rica em proteínas. Por causa disso, esses animais magníficos são mantidos atrás de cercas, criados como gado comum, impedidos de realizar as grandes migrações que curam a terra. Apenas 5% da população total de bisões vive verdadeiramente livre para trabalhar como engenheiros ecológicos. Temos a prova concreta de que um único rebanho livre pode transformar um deserto em um jardim, mas a lógica do lucro nos faz trancar a solução em currais apertados. Transformamos o salvador do solo em um hambúrguer gourmet. Estamos limitando drasticamente o alcance da única força capaz de reverter o relógio da destruição ambiental, justamente quando mais precisamos dela. A história do retorno do bisão é uma lição de humildade que deve ecoar em cada sala de diretoria e em cada laboratório do mundo. Durante séculos, tentamos dominar a Terra com aço frio, tratores gigantes e química sintética. Gastamos bilhões tentando forçar o solo a obedecer. Mas em apenas 10 anos, um único rebanho de animais primitivos fez o que toda a nossa engenharia de ponta não conseguiu. Eles transformaram poeira em vida, sem usar uma gota de petróleo, sem eletricidade e sem supervisão.
A questão final não é se os bisões conseguem salvar a América de se tornar um deserto estéril em 30 anos. Os dados provam que eles conseguem. A verdadeira questão é se nós, humanos, teremos a coragem de derrubar as cercas. Teremos a ousadia de recuar, de perder o controle e deixar que milhões de toneladas de força bruta façam o trabalho para o qual foram desenhadas pela evolução. O verdadeiro poder da indústria, às vezes, está em saber quando desligar as máquinas e deixar a Terra trabalhar por conta própria. Neste exato momento, o mapa dos oceanos está coberto por 50 mil navios. Eles estão em toda parte: Europa, Ásia, Américas. Mas se você ativar o filtro para mostrar apenas os Ultra Large Ships, monstros de aço que carregam 24 mil contêineres, o equivalente a uma cidade inteira empacotada, algo assustador acontece. Os Estados Unidos, a maior superpotência do mundo, desaparecem do mapa. Porque os navios mais avançados da humanidade evitam a costa americana como se fosse uma zona proibida? A resposta está escondida no fundo de rios lamacentos e custa bilhões de dólares. Para entender como a América perdeu o trono dos mares, precisamos voltar a 1956. Foi um caminhoneiro americano, Malcolm McLean, quem olhou para o caos dos portos antigos e teve uma ideia radical. E se colocássemos tudo em uma caixa de aço padronizada? O primeiro navio, o Ideal X, carregava apenas 58 caixas. Parecia pouco, mas foi a faísca que incendiou o mundo. Desde então, a humanidade entrou em uma corrida de gigantismo que nunca mais parou. Os navios cresceram de 500 para 2.000, depois 10.000 contêineres. Hoje, essas catedrais flutuantes são tão grandes que desafiam a própria engenharia. A ironia é cruel. Essa revolução nasceu nos Estados Unidos, mas em apenas 2 décadas, o centro de gravidade do mundo mudou brutalmente para a Ásia. Enquanto China, Coreia do Sul e Singapura construíam portos que parecem cidades futuristas, com águas profundas e tecnologia de ponta, a infraestrutura americana parou no tempo. Os portos dos Estados Unidos continuaram operando como se ainda estivessem na década de 60. Guindastes baixos, docas rasas e sistemas manuais. Lembre-se do Canal do Panamá. Durante décadas, ele ditou as regras do jogo. 70% de tudo que passa por lá vai ou vem da América. Para caber nas eclusas antigas, os navios tinham que ser Panamax. 294 metros de comprimento, 32 de largura. Mas em 2016, o canal se abriu. O novo padrão Neo-Panamax permitiu monstros de 366 metros. O mundo celebrou. A Ásia celebrou. A Europa celebrou. Mas os portos americanos olharam para esses novos gigantes e perceberam que suas portas eram pequenas demais. Aqui está a realidade física que nenhum político pode ignorar. Na Europa, portos como Roterdã ou Hamburgo olham diretamente para o mar profundo. Na Ásia, Xangai e Singapura construíram ilhas artificiais em águas abertas. Mas nos Estados Unidos, a maioria dos grandes portos, Savannah, Nova York, Charleston, foi construída na boca de rios. Há 100 anos, isso era genial para conectar navios a trens. Hoje, é uma sentença de morte logística. Fozes de rios são onde a lama e o lodo se acumulam sem parar. A profundidade média nesses portos é de 12 a 14 metros. Parece fundo até você perceber que um navio moderno, carregado com 20.000 contêineres de eletrônicos móveis e roupas, precisa de 16 a 17 metros de calado apenas para flutuar. Se ele tentar entrar em Savannah, ele encalha antes mesmo de ver o cais. Para lutar contra a natureza, a América gasta uma fortuna. O projeto para aprofundar o porto de Savannah em apenas 2,5 metros custou 973 milhões de dólares. Quase $1 bilhão para remover areia e lama, e levou 8 anos para ser concluído. O resultado? Água turva, morte em massa de vida marinha e um porto que ainda não é fundo o suficiente para os maiores navios do mundo, como o Classe Ever Ace. É um investimento de luxo para receber apenas alguns navios extras por ano, uma batalha contra a geografia que os Estados Unidos estão perdendo lentamente. Mas vamos imaginar que, por um milagre, o navio consiga entrar sem raspar o fundo.
O que ele encontra em terra é ainda mais desanimador. Os guindastes americanos são relíquias. Eles esticam seus braços metálicos por 55 ou 60 metros. Isso era suficiente nos anos 90. Mas os novos navios são tão largos, 75 metros de largura, que os guindastes americanos não conseguem alcançar as fileiras de contêineres do outro lado do convés. É como tentar pegar uma caixa na prateleira mais alta com um braço curto demais. Compare isso com o que acontece do outro lado do oceano. Em Roterdã ou no porto de Tuas, em Singapura, a cena parece saída de um filme de ficção científica. Não há gritos de operários, não há buzinas de caminhões. Às vezes, não há nem luzes, porque robôs não precisam ver. Veículos guiados automaticamente, os AGVs, deslizam pelo pátio como formigas em uma placa de circuito com precisão milimétrica. Guindastes robóticos operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem pausas para café, sem turnos de sono, sem greves. Eles movem 180 contêineres por hora. A diferença de eficiência é humilhante. Descarregar um container em Xangai custa cerca de $150. Em Los Angeles, prepare a carteira. Custa entre $500 e $600. Adicione taxas de inspeção, taxas de cais, taxas de espera. E o custo extra por container chega a $900 apenas por ter escolhido um porto americano. Para as empresas de navegação, a matemática é simples e cruel. A diferença de combustível entre um navio médio e um gigante é de apenas 1%, mas o risco de ficar preso em um porto ineficiente nos Estados Unidos pode custar bilhões. Ninguém quer arriscar um desastre como o do Ever Given em águas americanas. Nós vimos o preço dessa ineficiência em 2021. O mundo assistiu, chocado, enquanto a cadeia de suprimentos global colapsava. Não foi na Ásia, foi na Califórnia. Mais de 100 navios porta-contêineres ficaram parados no mar, ancorados ao largo de Los Angeles e Long Beach. Eles formaram uma corrente de aço visível do espaço. Tudo o que você queria comprar naquele ano, televisores, chips, materiais de construção, estava flutuando ali, preso no purgatório logístico. Para os moradores da costa foi um filme de terror. Eles brincavam que o pôr do sol tinha sido cancelado, substituído por paredes de contêineres. Mas o ar que respiravam não era piada. Cada um daqueles navios mantinha seus gigantescos motores a diesel, ligados dia e noite para manter as luzes e os refrigeradores funcionando. O resultado? 100 toneladas de fumaça tóxica lançadas no ar de Los Angeles todos os dias. Era como se 500 mil carros estivessem ligados em marcha lenta na praia, envenenando os pulmões da cidade. E o perigo não estava apenas no ar. O Oceano Pacífico é vasto e violento. Quando você deixa navios de 400 metros parados em águas abertas, você convida o desastre. O fenômeno do rolamento paramétrico pode fazer um navio balançar tão violentamente que ele ejeta sua carga. Em 2020, o navio One Apus perdeu 1.816 contêineres em uma única tempestade. Imagine um arranha-céu inteiro de mercadorias desabando no oceano escuro. Milhões de dólares em produtos simplesmente desaparecendo nas ondas, porque a fila para entrar na América era longa demais. Por que os Estados Unidos não consertam isso? Por que não apenas cavar mais fundo e construir guindastes maiores? A resposta é o labirinto invisível da burocracia. Na China, se o governo decide construir um porto, ele é construído em 2 anos. Nos Estados Unidos, um projeto de expansão enfrenta o Corpo de Engenheiros do Exército, dezenas de estudos de impacto ambiental e anos de audiências públicas. O projeto de dragagem em Charleston levou 13 anos apenas para conseguir as assinaturas de aprovação. 13 anos. Nesse tempo, a tecnologia naval já mudou 2 vezes. Existe também o efeito NIMBY, Not in my backyard, ou não no meu quintal. Em Oakland, um projeto vital foi cancelado porque os moradores locais temiam que guindastes mais altos estragassem a vista da baía e atrapalhassem os pássaros. Enquanto a comunidade discute a vista, a economia sangra. E mesmo que vençam a papelada, eles enfrentam o concreto. As pontes americanas, ícones do século XX, tornaram-se gaiolas no século XXI. A ponte Bayonne, em Nova Jersey, era baixa demais.
Qualquer navio grande tinha que dar meia volta. A solução? Gastar 1,7 bilhões de dólares para levantar a pista da ponte. Uma reforma bilionária apenas para deixar os navios passarem por baixo. E a fragilidade dessa infraestrutura ficou dolorosamente clara em março de 2024, em Baltimore. Um único navio de carga, nem mesmo um dos maiores, perdeu a potência e colidiu com a ponte Francis Scott Key. A estrutura inteira desmoronou em segundos, cortando uma artéria vital do comércio na costa leste. Isso mostrou ao mundo que a infraestrutura americana não é apenas velha, ela é vulnerável. Enquanto a América remenda suas pontes e discute permissões de dragagem, o resto do mundo já vive no futuro. O contraste é brutal. O Reino Unido acabou de inaugurar o London Gateway, um porto de 2 bilhões de dólares capaz de receber 7 meganavios ao mesmo tempo. Mas a verdadeira revolução está na Ásia. O porto de Tuas, em Singapura, é um monstro de eficiência. Com 20 metros de profundidade natural, ele foi projetado para lidar com 65 milhões de contêineres por ano até 2040. Isso é 3 vezes mais do que toda a costa oeste dos Estados Unidos combinada. Lá, o porto é um ativo de segurança nacional. E a China, o aluno que superou o mestre, está prestes a lançar a cartada final. Em 2025, o Green Sea Lion entrará em operação. Este não é apenas um navio, é o ápice da engenharia naval. Ele carregará 27.500 contêineres, 27.500 caixas de aço em uma única viagem. Ele usa GNL, polui 30% menos e é o transporte mais eficiente já criado pela humanidade. Mas aqui está o fato que deve manter os planejadores americanos acordados à noite. O Green Sea Lion nunca tocará um porto americano. Ele foi desenhado exclusivamente para a rota Ásia-Europa. Ele navegará de Xangai para Roterdã, de Singapura para Hamburgo. Ele precisa de canais de 18 metros de profundidade. Ele precisa de guindastes que alcancem a 24ª fileira. A América foi excluída do design. O futuro do comércio global está sendo construído com especificações que os portos dos Estados Unidos fisicamente não podem atender. É um paradoxo doloroso. Os Estados Unidos são o maior mercado consumidor do planeta, comprando quase 40% de tudo o que o mundo vende. Mas os produtos destinados às prateleiras americanas precisam fazer um desvio humilhante. Eles param na Ásia ou no Caribe, são descarregados dos navios gigantes e reembarcados em navios menores, que cabem nos portos rasos e antiquados da América. Cada transbordo adiciona dias de atraso. Cada milha extra queima combustível desnecessário. Cada taxa portuária inflada é, no final das contas, paga por você, o consumidor, no preço do produto na loja. A nação que inventou o container, a nação que ensinou ao mundo como mover montanhas de carga com eficiência, agora assiste da praia. A América está na fila de espera, dependendo de uma frota secundária, enquanto as rodovias do mar mais modernas do mundo conectam a Ásia e a Europa em alta velocidade. A pergunta que fica no ar, pairando sobre os guindastes enferrujados de Los Angeles, não é se a América tem dinheiro para construir portos melhores. Dinheiro existe. A pergunta é se os gigantes do comércio global terão paciência para esperar a América acordar. Ou se, no grande tabuleiro de xadrez da logística mundial, a antiga rainha dos mares já foi discretamente colocada em xeque-mate. Você imagina o oceano como um lugar de paz e silêncio? Esqueça! Sob as ondas existe uma linha de montagem brutal que nunca para. A cada ano, a humanidade arranca das águas mais de 180 milhões de toneladas de frutos do mar. Isso não é sorte de pescador, é uma guerra industrial onde a inteligência humana desafia a fúria da natureza. Prepare-se para ver como transformamos o caos selvagem em um negócio global de precisão absoluta. Nossa jornada começa com o desafio mais perigoso de todos, a caçada ao predador supremo dos mares, o tubarão. Antigamente, usavam-se muralhas de redes com quilômetros de extensão, mas essas armadilhas de aço eram indiscriminadas e cruéis com o ecossistema. Hoje, a indústria mudou. Os pescadores modernos transformaram o convés em um campo de batalha de alta precisão, usando um método chamado espinhel. Isso exige força bruta e nervos de aço.
O segredo não é apenas a força, é a tecnologia invisível. Dispositivos que emitem sons de baixa frequência, imitando perfeitamente o movimento de peixes feridos para atrair os tubarões direto para a armadilha. É uma luta pela dominância entre o homem e a fera. Assim que o tubarão morde a isca, a operação muda de caça para processamento industrial instantâneo. Em navios modernos não há tempo a perder. O tubarão é neutralizado no convés e submetido a um procedimento técnico rigoroso. Injeções de água do mar gelada ou gelo são aplicadas diretamente nas guelras e na cavidade corporal. Isso não é apenas para resfriar, é para parar o tempo biológico. Esse choque térmico preserva o frescor máximo da carne, garantindo que o produto chegue ao porto como se tivesse acabado de sair da água, mesmo após dias no mar. Enquanto o mar aberto é um cenário de combate, nas águas costeiras do Sudeste Asiático, a engenharia transformou a pesca em uma ciência de laboratório. Aqui, gigantes são criados em gaiolas marinhas massivas, longe da costa. Estamos falando da garoupa, um peixe titânico que pode atingir de 20 a 30 quilos. Quando a época da colheita chega, não há espaço para erros. As redes gigantes são estreitadas lentamente, forçando esses monstros dourados para o centro. Quando eles emergem das profundezas, seus corpos firmes e escamas douradas brilham sob o sol, parecendo metal precioso vivo. O cuidado aqui é obsessivo. Os pescadores operam com movimentos rápidos, mas cirúrgicos, usando redes macias especializadas para levantar cada peixe gentilmente da água. Por que tanta delicadeza com um gigante de 30 quilos? Porque um único arranhão nas escamas pode destruir seu valor de mercado. Assim que saem da rede, eles não são jogados no gelo. Eles são colocados em tanques com água do mar oxigenada, mantendo-os vivos, saudáveis e calmos até chegarem à terra firme. No convés, a equipe monitora a temperatura e a salinidade como cientistas, garantindo que cada espécime seja um troféu perfeito após 2 anos de cultivo contínuo. Agora vamos para as águas geladas do norte do Japão e da Coreia do Sul, onde a colheita parece algo de outro mundo. Quando a temperatura do mar se estabiliza entre abril e maio, começa a extração do abacaxi do mar. Em fazendas altamente mecanizadas, a colheita opera como uma linha de montagem futurista flutuando no oceano. Longas cordas densamente cobertas com essas criaturas são içadas das profundezas usando guindastes hidráulicos poderosos. Imagine uma máquina que engole cordas vivas. À medida que cada linha passa pela câmara de decapagem, um sistema de tambor rotativo entra em ação. Ele combina força de torção e jatos de água pressurizada para arrancar centenas de abacaxis do mar em segundos. A precisão precisa ser absoluta. A máquina deve ser forte o suficiente para soltá-los, mas delicada o bastante para não esmagar a casca espinhosa ou danificar a carne interna. Uma vez destacados, eles são imediatamente transportados para estações flutuantes. Todo esse processo mecanizado minimiza o tempo de transporte e evita que o calor estrague o produto, preservando o sabor fresco dessas criaturas de águas profundas. Mas a verdadeira fronteira tecnológica está onde a luz do sol não alcança. Ao largo da costa do Atlântico Norte, começa a caçada ao camarão vermelho, uma espécie rara que vive na escuridão, a profundidades de 150 a 400 metros. Aqui, os olhos humanos são inúteis. Os pescadores dependem de sinais de sonar que varrem o fundo do mar em busca de camadas de camarão. Quando o alvo é confirmado, guinchos gigantes baixam redes de arrasto colossais até o leito marinho. Grandes placas mantêm a boca da rede aberta, enquanto ela varre o sedimento onde os camarões se escondem. Mas isso não é uma captura cega. A tecnologia moderna equipou essas redes com dispositivos de classificação biológica que liberam automaticamente tartarugas e outras espécies indesejadas. É uma colheita inteligente no meio do abismo. Após horas de arrasto, as redes sobem, pesadas e inchadas com o sucesso da caçada. Assim que os camarões vermelho-rosa atingem o convés, o sistema automatizado assume o controle. Eles são lavados, classificados e, o mais impressionante, submetidos a um congelamento instantâneo a 40 graus Celsius negativos. Do fundo do mar até o congelamento total, tudo acontece em poucos minutos. Essa velocidade extrema trava a qualidade, mantendo a textura firme como se o camarão ainda estivesse vivo no fundo do oceano.
Saindo do fundo gelado para a superfície agitada do Atlântico, a regra do jogo muda. Aqui, a chave para o sucesso é a velocidade pura. Estamos falando da pesca da cavala. Funciona como uma armadilha invisível. Quanto mais rápido a rede se fecha, menor a chance de fuga. Quando a linha final é puxada, ela age como um laço de aço se fechando. Dezenas de toneladas de cavalas são cercadas, formando uma massa prateada que agita a água violentamente, criando uma espuma branca de pânico e energia. O som é ensurdecedor. Guindastes hidráulicos rugem, içando essa carga viva e despejando-a diretamente em porões de congelamento profundo. O choque térmico é imediato. Os peixes entram em tanques mantidos a 22 graus Celsius negativos. Não há processamento lento aqui. É uma operação de volume e força bruta, onde toneladas de peixe são convertidas em carga congelada em questão de minutos. Mas nem toda pesca é sobre volume. Existe uma caçada que é como jogar roleta russa com o oceano. Estamos falando do baiacu, ou peixe fugu. Pegar atum exige velocidade, cavala exige redes grandes, mas pegar baiacu é como manusear explosivos em um convés escorregadio. Cada movimento flerta com o perigo em meio a ventos congelantes. A aposta começa com a isca. O baiacu é incrivelmente exigente. Os pescadores não podem usar qualquer coisa. Eles precisam de cavala, recém-pescada, cortada em cubos perfeitos e salgada. Se o óleo da isca estiver rançoso, o baiacu nem chega perto. Diariamente, a tripulação prepara até 20 mil cubos de isca, embalados em 250 caixas de gelo. Tudo isso para alimentar uma única linha de pesca monstruosa. Imagine uma linha que se estende por 48 quilômetros, equipada com mais de 20 mil ganchos de aço afiados como navalhas. Quando essa linha afunda, ela forma uma teia invisível mortal. Mas o risco financeiro é aterrorizante. Uma rajada de vento súbita ou uma boia perdida pode fazer com que toda a linha e milhares de dólares em equipamentos desapareça no abismo para sempre. Muitos capitães foram à falência após uma única tempestade. Pescar baiacu não é apenas um trabalho, é uma aposta de tudo ou nada contra o mar. Enquanto alguns apostam a vida em alto mar, em terra firme, uma revolução silenciosa alimenta bilhões. Com uma produção anual de mais de 6 milhões de toneladas, a tilápia se tornou o frango da aquicultura global. Nas águas quentes da Ásia e da América Latina, a escala é alucinante. Quando chega a hora da colheita, não se usam varas de pescar. Usam-se bombas de peixe especializadas e redes de cerco gigantescas. A superfície da água ferve com o movimento de dezenas de milhares de peixes sendo conduzidos para o centro. A equipe trabalha em sincronia perfeita, fechando o cerco. O movimento precisa ser rápido para evitar fugas, mas suave o suficiente para não quebrar barbatanas ou machucar a pele. Uma vez capturados, esses peixes não vão para caixas de gelo comuns. Eles são transferidos para caminhões-tanque aerados, verdadeiras cabines de primeira classe sobre rodas. Dentro desses tanques, a temperatura e o oxigênio são controlados por computador, mantendo os peixes vivos e saudáveis durante a viagem até a fábrica. Cada minuto conta. Um atraso no trânsito pode causar estresse biológico e arruinar a qualidade da carne, então a logística é tão precisa quanto a de um aeroporto internacional. Para o nosso último capítulo, descemos ao nível da lama. Diferente das vieiras colhidas por navios gigantes, os moluscos de sangue dependem de um ritmo antigo. Quando a maré recua, abre-se uma janela estreita de 2 ou 3 horas. Centenas de trabalhadores invadem as planícies de lama, usando ganchos de aço para raspar o solo e encontrar conchas enterradas a 10 centímetros de profundidade. É um trabalho manual, lento e exaustivo, onde a sensibilidade da mão é crucial para não quebrar a concha. Mas o apetite do mundo é insaciável e a tradição está sendo atropelada pela máquina. Fazendas costeiras agora usam sistemas de redes de arrasto modernas. Redes pesadas são baixadas no fundo lamacento, agindo como arados de aço que arrancam tudo o que encontram. Guindastes hidráulicos içam toneladas de lama e conchas para o convés, onde são lavadas e classificadas instantaneamente. A diferença de escala é brutal. O método mecanizado é 5 a 10 vezes mais eficiente que a coleta manual, rendendo até 8 toneladas por dia.
Mas essa velocidade tem um preço sombrio. O maquinário pesado perturba o ecossistema do fundo do mar, ameaçando o plâncton e o futuro das próprias colheitas. É o eterno conflito entre a fome de produção e os limites da natureza. 180 milhões de toneladas. Por trás desse número frio, existe um universo de esforço humano que a maioria de nós nunca vê. Do perigo mortal de uma linha de 48 quilômetros em busca de baiacos, ao frio de 40 graus negativos que preserva camarões no Ártico. O oceano continua sendo uma força selvagem, mas a indústria aprendeu a domá-lo com aço, gelo e tecnologia. Não é apenas comida no seu prato, é o resultado da coragem humana e da engenharia mecânica operando no limite. Bem-vindos ao Poder da Indústria.